Excelente noite aí para você, meu amigo e minha amiga que está aí me acompanhando pelo grupo Universo Team. Está muito perto o dia do lançamento do nosso livro Universo Team. O lançamento será no domingo, sem ser o próximo, no outro dia 18, e ocorrerá por meio de uma live, que será às 5 horas pelo Google Meet, mas também vai ser transmitido aqui no canal no YouTube e na página do Facebook do livro. Por isso você está mais do que convidado a assistir esse lançamento e também, se você ainda não comprou, a comprar o livro Universo Team. Você que convive com adolescente, ou trabalha com adolescente, ou tem um filho nessa idade, sabe o quanto é desafiador o relacionamento com eles. Então, para te ajudar, durante os domingos do mês de abril, nós estaremos fazendo uma série falando sobre as características do adolescente e como lidar com essas características. E no vídeo de hoje nós estaremos falando sobre as duas principais características, que é a busca por identidade, ou seja, eles estão escolhendo as opiniões, princípios que eles vão seguir, e também o desejo que eles têm por independência e autonomia. A adolescência é como se fosse uma ponte entre a infância e a vida adulta, ou seja, ele está deixando de ser criança e agora aos poucos está se preparando para se tornar adulto. Por isso, na adolescência ocorre um fenômeno muito importante chamado busca por identidade, ou seja, o adolescente ele está agora começando a escolher quais são os princípios e os valores que ele vai seguir. Então, por exemplo, se ele foi criado num lar evangélico, é na adolescência que ele começa a decidir se aquilo que ele aprendeu ele vai seguir quando for adulto ou se ele não vai querer seguir. Ele começa a ver se aquilo que os pais ensinaram faz sentido ou não faz sentido. Então ele está começando a ver, será que eu vou seguir o que os meus pais ensinaram? Será que eu vou seguir o caminho que os meus pais me ensinaram que eu devo seguir? Ou será que eu vou seguir um outro caminho? Então ele está escolhendo como que ele vai ser no futuro. Ele vai começar a escolher as roupas, as comidas, o estilo de vida que ele vai levar para a vida adulta. Por isso, pai, você, como ensinou aquilo que é certo e o que é errado, o melhor caminho a seguir, você tem que mostrar por meio do seu exemplo que aquele é o melhor caminho. Então, se o pai ensina assim, filho, você tem que ser um menino correto. O pai tem que mostrar pela vida dele que ser correto é melhor do que ser errado. Se o pai quer que o filho siga uma determinada religião, os pais têm que mostrar por meio do seu exemplo que aquele caminho daquela religião é o melhor caminho para o adolescente. Agora, se os pais falam uma coisa e vivem outra, o filho vai começar a perceber assim, se não é bom nem para os meus pais, por que eu vou seguir? E é aí que muitas vezes o adolescente acaba se afastando do caminho religioso. O adolescente é nessa fase que ele vai começar a pensar na profissão que ele vai seguir, se ele vai ter filho ou não vai ter filho, quais são... Enfim, ele vai escolhendo os caminhos que ele vai seguir. Então é muito importante que o pai mostre, por meio principalmente do exemplo, quais são os melhores caminhos a seguir. E outra coisa, é muito importante que nessa fase você converse de todos os assuntos com o adolescente, não tenha tabu. Fale sobre sexualidade, fale sobre namoro, fale sobre religião, sobre mercado de trabalho, sobre bullying, sobre amizade, sobre todos os assuntos. Mas antes de conversar sobre esses assuntos, procure se aprofundar. Estude muito bem sobre esses assuntos para que você, ao conversar com o adolescente, você tenha como provar para ele, por meio de bons argumentos, que aquele é o melhor caminho. Então, por exemplo, você quer falar sobre drogas com ele, não vai chegar, não, usar droga é errado. Você tem que falar, a ciência descobriu que usar droga causa isso, isso, isso e isso. Então, converse tudo. E esteja disposto a ser contrariado pelo seu filho. Se seu filho fala assim, não, pai, não tem nada a ver isso que você está falando. Respeite a opinião dele. Se ele fala assim, pai, não quero mais saber da nossa religião. Respeite a opinião dele. É importante que ele fique livre para expressar a opinião dele. Outra característica da adolescência é a busca por independência, ou seja, ele quer ser livre. Ele já foi, vamos dizer assim, escravo dos pais agora durante a infância e agora ele quer liberdade. Uma porque logo ele vai ser adulto, vai ter a família dele, vai sair de casa, vai ter os filhos. Então ele precisa começar a ser treinado durante a adolescência a ter essa independência. É claro que dá um frio na barriga imenso pro pai quando o filho fala assim, pai, eu vou dormir na casa dos meus amigos. Que o pai fica com medo, o que ele vai fazer?
O que ele está conversando nas redes sociais? Aquela namorada, aquele namorado é bom ou não para ele? Só que aí você precisa, desde pequeno, ensinar a criança quais são o melhor caminho, como diferenciar uma amizade boa de uma amizade ruim, como diferenciar o que é bom para comer e o que não é bom. E aí, quando ele estiver na adolescência, ele vai saber fazer essa diferenciação. Não é saudável quando o pai fica assim, sabe, marcando em cima o filho, fica rastreando a rede social, pegando a senha para ver sobre o que ele está conversando, seguindo o filho, procurando por amigos para ficar em cima para ver por quê. Aí o filho vai sentir que essa independência que ele tanto precisa está sendo ameaçada. Então, se você ensinou o que é certo e errado, mostrou pelo seu exemplo como diferenciar um caminho certo de um caminho errado, se você já ensinou tudo isso para ele, principalmente por meio do seu exemplo, ele vai saber. Ele vai saber falar, ó, isso aqui não é certo quando ele estiver no meio dos amigos. Ó, isso aqui não é muito bom eu seguir esse caminho. Por quê? Porque ele já foi ensinado desde cedo. O problema é quando ele não foi ensinado. E aí agora ele vai precisar de uma referência para ele seguir. E aí se ele não tem essa referência em casa, ou seja, ele não vê nos pais um exemplo para ele seguir, ele vai procurar essa referência em outros lugares. E é aí que muitas vezes eles tomam decisões erradas. Então dê liberdade para o seu filho, vez ou outra, deixe ele dormir fora e converse, confie nele, né? E aos poucos vai soltando um pouquinho para que ele tenha um pouquinho mais de liberdade. Evite ficar marcando em cima, ser controlador ou usar aquela frase assim, quem manda aqui sou eu, enquanto você viver na minha casa você manda, porque isso é uma grande ameaça à autonomia do adolescente. E aí dessa forma o adolescente vai ver o pai como um ameaçador. Se você acompanhou esse vídeo até aqui, deixe a sua curtida, envie para outras pessoas que têm filhos ou trabalham com adolescente. Deixe seu comentário se você concorda ou não concorda, o que você achou do vídeo de hoje. E não esqueça de ativar o sininho de notificações para que no próximo domingo você seja avisado do vídeo. Uma excelente noite.